Bom, entra o presidente Lula em seu primeiro mandato, com o Palocci de ministro da Fazenda, ele ainda mantém, né, essa matriz. Mas o mensalão já tinha ocorrido naquele período. A gente não pode esquecer o que foi o mensalão. Foi a compra pura e simples, como diria um companheiro meu da República Dominicana, a bilhete límpio, né, do Congresso Nacional para que aquele grupo permanecesse no poder. Aquele sangramento que foi a crise do mensalão, Lula é reeleito e, a partir daí, muda o pacote. Não, agora nós vamos impor aquilo que é a nossa teoria econômica, e a teoria econômica é o gasto é vida. Ou seja, o governo pode se endividar a rodo, não é, e gastar dinheiro, não é, porque isso vai fazer girar a roda da economia. Subsídios são distribuídos a granel, não é, empréstimos feitos, entregue esse recurso ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que concedia esses recursos a juros subsidiado para aqueles que ficaram conhecidos como os campeões nacionais. Então, dinheiro captado a 13, emprestado a 5, 4, quem é que pagava a diferença? E quem está pagando? Nós todos. O conjunto de cidadãs e cidadãos que estão sentados aqui hoje estão pagando, né, esse desmando que aconteceu. O uso dos bancos estatais, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que levaram às famosas pedaladas e, em consequência, levaram ao impeachment da presidente Dilma, que propiciou um dos maiores desastres, né, financeiros ocorrido na história do nosso país. E o desastre está retratado aí, na conta de padeiro. Esse é o nosso déficit primário, né? Ao longo dos últimos 5 anos, nós estamos no 6º ano, o déficit previsto para esse ano é de menos 139 bilhões de reais. Né? Então é o 6º ano do país no vermelho. Então a luta titânica está em o quê? Trazer de novo a conta para o azul. Né? Como é que se inicia essa tentativa? Né? Em países, né, eu vou até passar essa frase do Machado de Assis, vou tocar aqui isso aqui para a gente não perder muito tempo. Né? Como é que nós vamos ter que fazer essa retomada do crescimento? Né? E acertar essa questão da nossa economia? Nós temos 2 colunas mestras. Uma é debelar a crise fiscal, ajustar as contas públicas. Né? Eu quero lembrar que eu mostrei ali o nosso déficit primário, né? Ali não está tocando na questão bruta, porque ainda tem 400 bilhões de juros que a gente paga por ano. Tá? Então, o ajuste das contas públicas. Primeira questão foi previdência. Né? E também a outra coluna mestra, produtividade. Vamos dar uma passeada nisso aí. Nova previdência. Eu acho que aqui eu não preciso gastar meu latim, né? Porque todos estão perfeitamente conscientes de que o sistema previdenciário que nós tínhamos era uma pirâmide. Né? Nós aqui que somos mais velhos já tivemos o benefício da aposentadoria, vamos receber, e o pessoal mais novo que eu estou olhando aqui, esse vai trabalhar até o túmulo e não vai ganhar nada. Né? Não vai ter aposentadoria para ele. Não tem nem 2 anos de passeio na praia para ti, viu, Rodriguinho? Né? Tu vai ficar trabalhando lá em Guarulhos até o último dia. Pô. Né? Bom, está lá no Senado, acredito aí que até o dia 18 de outubro ela está aprovada, e é uma grande vitória, senhoras e senhores. Ninguém acreditava que esse troço fosse ocorrer esse ano. Né? Ninguém fala isso. É que eu digo que sempre quando se olha para o governo do presidente Bolsonaro, o copo está meio vazio, ele nunca está meio cheio. Né? Então está aí, vai ser aprovado agora. Então é uma vitória, por quê? Porque vai dar previsibilidade para o nosso orçamento em termos da questão previdenciária, que é algo que não era mais previsível. Todo ano avança o gasto previdenciário e exprimendo as demais despesas, isso aí eu vou comentar mais à frente. Outra questão, desvinculação do orçamento. E aí são os 3 Ds, né, que é uma discussão violenta, desvincular, desobrigar e desonerar. O orçamento está engessado, totalmente engessado. De cada 100 reais que o governo arrecada, 94, 95, né, já estão carimbados. Não tem espaço para investimento. E o pior ainda,
não tem espaço para tocar a máquina pública. Essa é a realidade. Para tentar controlar, se criou o teto. Então, o teto nada mais é o quê? O orçamento avança de um ano para outro de acordo com a inflação do ano anterior. Mas, na vida real, o que acontece? Despesas previdenciárias, benefícios, aumentos concedidos em anos anteriores para o funcionalismo, eles vêm acima da inflação. Então, é a teoria da pizza. Se a pizza como um todo ela sobe 4% de tamanho, mas tem fatias que sobem 5, meia dúzia, 7, o que acontece com as demais? Elas têm que encolher. E aí, falta dinheiro para a defesa, acaba tendo que cortar recurso da educação, acaba tendo que cortar recurso da saúde, mesmo eles sendo despesas obrigatórias. Essa é a situação grave, não é? A situação fiscal que o nosso governo herdou. E é um touro desembestado que nós temos que segurar. Aí, óbvio que tem a discussão para todos os lados, né? Tem a turma que acha que nós temos que furar o teto, né? Mudar a emenda do teto de gasto, então, em vez de aumentar com a inflação, aumentar de acordo com a inflação mais o PIB. Né? Ou a inflação mais 1,5%. Né? Mas isso vai gerar dívida. Nós já temos hoje uma taxa dívida PIB explosiva para um país como o nosso. 79% é a dívida bruta em relação ao nosso PIB. Para um país da natureza do Brasil, é perigoso. Então, a emenda do teto de gasto, ela nada mais é uma forma, uma âncora fiscal, junto com, por exemplo, como a regra de ouro, né, para que o governo não ultrapasse os custos. Aí todo mundo pode pensar assim, porra, mas na minha empresa eu não faço isso. Mas na empresa dos senhoras e dos senhores, os senhores são gestores responsáveis. E, infelizmente, no nosso país, a grande maioria dos gestores públicos não são responsáveis. O cara atravessa o seu quadriênio, faz a despesa que quer fazer e depois diz assim, ó, o outro que se vire para pagar. Conceitos, né, por exemplo, aumento de salário, além da inflação. Como é que você pode conceder aumento além da inflação? Só se houver aumento da produtividade. Só se, por exemplo, no caso do funcionalismo público, o PIB tem que aumentar, a arrecadação tem que aumentar, aí há condições de... Eu tenho uma previsão de crescimento sustentável, então do aumento de salário. Eu tenho certeza que é a mesma forma que nas empresas das senhoras e dos senhores, raciocinam assim. O aumento não sai por mágica. Isso tem que ser dito, tem que ter clareza na hora de explicar às pessoas isso aí. O governo não fabrica dinheiro. Se mandar o Banco Central fabricar dinheiro, que tem gente que acha que pode fazer isso, e gente esclarecida. E é uma maneira também da gente furar o teto de gastos. Roda a maquininha e se endivida mais. Não, vamos endividar na nossa moeda própria, porque temos reserva forte. É um caminho que nós sabemos sem volta. Então nós estamos num momento, senhoras e senhores, crucial de manter, né, a nossa visão ortodoxa da solução do problema fiscal do país. Eu faço uma comparação, né, com um saltador de paraquedas que sai de uma aeronave a 10 mil pés de altitude. Os primeiros 10 segundos da queda livre, para quem nunca saltou de uma aeronave, eles são extremamente instáveis. Então você tem que acreditar na posição. Você entra naquela posição e eu tenho que acreditar nela. Porque se eu me mexer ali, vai acontecer o que a gente chama de virar vaca, né? Você não sabe o que é céu, o que é terra. Então é o momento que nós estamos. Nós estamos naqueles primeiros 10 segundos da queda livre. Temos que manter a posição, por maiores que sejam as pressões. Então essa é a tarefa do ministro Paulo Guedes, e ele leva chicotada, coice, tiro diariamente, mas tem que ser resiliente e manter a posição. Também as contas públicas com a modernização do Estado, digitalizar. Por exemplo, 97 operações do INSS, 90 estão digitalizadas, mais 1,5, 2 meses, o idoso não vai precisar mais ir lá na agência da Caixa Econômica para dizer que está vivo. Volta e meia a gente vê esse tipo de reclamação, ou na agência do INSS. Tudo estará digitalizado. Com isso, o que vai acontecer também? Nós temos
funcionários que estão se aposentando. Não serão substituídos. Nós vamos fazer um enxugamento da máquina, um enxugamento brando, não é? Utilizando as aposentadorias e não repondo, apenas reposição naquelas áreas que são extremamente sensíveis e necessárias. E uma gestão profissional no setor público. Nós temos que acabar com aquela história que um governo entra e ele vai botar 20 mil pessoas dentro do governo. Não, mil está bom. Né? Para aqueles cargos de confiança principais. O resto é o corpo profissional do funcionalismo, que tem que entender, igual Força Armada e Itamaraty, por exemplo, que, independente do governo de turno, são funcionários do Estado brasileiro, né? Ou do Estado de São Paulo, né? Ou do município de São Paulo, né? E que tem que tocar a sua gestão de forma profissional e coerente.